итоги привести к победе социализма. Fiel ao tema geral desse curso, dessa série de exposições, que é o leninismo como um desenvolvimento histórico, ou, como diz a própria fórmula do curso, como nova etapa do marxismo, eu procurarei situar, antes de mais nada, essa relação marxismo-leninismo. Desde logo, a relação é irreversível, isto é, Lenin era marxista, Marx não era leninista, Marx não conheceu Lenin. É importante, então, ter clara essa ideia que é simples, mas que é fundamental. Por isso vale a pena, a despeito de simples, enfatizá-la. Lenin se propõe desenvolver o marxismo. Ou melhor, Lenin se propõe travar o combate revolucionário, tendo como arma teórica o marxismo. Sobre isso, dois lemas, ambos que lhe eram caros a Lenin. Um é que, sem teoria, o combate é cego. Sem luta, a teoria é impotente. E outro, que é de um belo verso de Goethe, cinzenta é a teoria, luminosa é a árvore verdejante da vida. Vamos, então, ao desenvolvimento dessa relação, desde logo complexa e unilateral. Isto é, como Lenin continuou Marx, como Lenin reativou o marxismo nas condições de seu tempo histórico e de seus combates. Esse tempo histórico não é tão distante do nosso, apenas 130 anos. Eu digo isso porque, embora os 150 anos do nascimento de Lenin tenham sido uma ocasião, um momento, uma comemoração, é em torno de 20 anos que ele ingressa no debate político, na cena política, na cena histórica, ainda modestamente, como um jovem revolucionário. A revolução o combate revolucionário no qual ele ingressa, é mais complexo do que aquele que travava o movimento operário europeu, nos países, principalmente, onde ele estava mais avançado. Refiro-me principalmente à Alemanha, à França. Naquele momento, a Alemanha já era o partido, naquele momento eu digo, aos 20 anos de Lenin, isto é, em torno de 1890, já era o principal partido operário alemão, e é importante ter claro isso. O Partido Operário Social-Democrata era um partido onde eram fortes as ideias do marxismo, mas ele não tinha uma doutrina marxista oficial. O marxismo era uma forte tendência a qual aderiam alguns de seus mais importantes dirigentes, mas ele era um partido de massa, um grande partido de massa, onde também coexistiam dirigentes, tendências diferentes e até não frontalmente opostas, mas diferentes e às vezes hostis ao marxismo. Então, era um partido pluriteórico, embora a sua ideologia fosse, como diz a expressão, o socialismo através do combate de massas democrático, nesse sentido, não no sentido que a gente tem hoje, que a palavra liberal hoje, por mais que a gente saiba, é bom sempre frisar, está totalmente, não sei, mas está profundamente desgastada e amesquinhada pela apropriação que a politologia estadunidense fez dela, tornando a palavra democracia sinônimo de liberalismo. Isto é, tem eleições, tem competição, liberdade, certa liberdade de expressão, e é isso que é democracia. E nós sabemos, então, por que é uma democracia assim, só os milionários governam, ou só aqueles que têm apoio dos milionários. Então, seguramente, quando os marxistas ou os militantes operários alemães diziam social-democracia, por democracia eles entendiam a força do povo, o poder do povo. Quando Lenin começa essa atuação, então eu situei o ano 1890 como uma referência histórica, ele já tinha vivido uma grande tragédia pessoal. Tragédia cujo desfecho ocorrera 3 anos antes. O irmão mais velho, Alexandre, que estava vinculado ao movimento clandestino, que usava métodos terroristas, porque naquela Rússia,
opressiva, militar feudal, como expressões que o Lenin usava para caracterizar aquele regime, uma autocracia czarista militar feudal. Muitos jovens desesperavam-se e recorriam ao terrorismo individual como um modo de protestar e de mudar o rumo, uma tentativa de mudar o rumo dos acontecimentos. Tentativa, em geral, frustrada, porque, por mais heróica que seja a conduta individual de um pequeno grupo, ela não tem a força de mudar o movimento social. Mas o fato é que o irmão dele, Alexandre, tinha sido envolvido numa conspiração e foi preso com um grupo grande de companheiros de luta da organização que era a vontade do povo, né? Narod na Volia. E ele foi um dos poucos que não aceitou pedir perdão, pedir desculpa do que tinha feito, e, em vez de ser deportado para a Sibéria ou punido com alguma pena de prisão, ele foi condenado à forca e foi enforcado. Com o enforcamento, o castigo, a eliminação do irmão, a família sofreu uma... A família Ulyanov, que era o seu nome de família de Lenin, sofreu uma rejeição por parte, digamos, dos bem-pensantes, da ordem estabelecida. Então foi um sofrimento completo, quer dizer, perder o filho mais velho nessas condições para os pais, né? E ser social e profissionalmente degradado. Então foi essa dureza que Lenin já tinha enfrentado, porque o enforcamento do Alexandre foi em 1887, quando o Lenin tinha, então, 17 anos. Ele, a vida toda, só numa única ocasião se referiu ao irmão. Nunca falou disso. Ele, parece que uma vez só, se não me engano, um dos biógrafos, uma biografia muito incompleta do Lenin, né, que não, ele morreu antes de terminar, aquele historiador Isaac Deutscher, ele também menciona isso. Aliás, já que eu fiz esse comentário, para fazer um elogio ao historiador, companheiro Augusto Bonicori, que morreu em plena coronavírus, embora tenha sido um combate contra um câncer que estava o atormentando todo um ano. E ele tem um dos mais úteis textos de introdução a Lenin, ao leninismo, clara, objetiva e em linguagem simples e concisa, são algumas páginas, a vida, as lutas e as obras de Lenin, ela se encontra, é suscetível de ser encontrada sem nenhum problema no portal Maurício Grabois, Instituto Maurício Grabois. Ele a publicou originalmente no número 69 da revista Princípios, que é uma revista do PCdoB, que é de 2013, maio, junho, julho de 2003. É isso, eu não farei mais referências bibliográficas, remetendo, então, a esse estudo introdutório do Augusto Bonicori, a quem, uma vez, me servi de ocasião para homenagear a memória dele. Portanto, na descoberta do marxismo, ao mesmo tempo, uma descoberta da militância, em círculos de operários. Rapidamente, isto é, após 2, 3 anos de militância, você já foi identificado rapidamente, porque a tal polícia secreta do czar, Okhrana, controlava enormemente a atividade intelectual, e que não era nem tão disseminada assim, de modo que ele foi logo identificado, além do currículo familiar que ele já tinha, e acabou sendo deportado para a Sibéria, onde ele passou 3 anos e só foi liberado em 1900. E aí, então, tomou o caminho do exílio. Não que ele quisesse, não foi uma escolha. Botaram o homem na fronteira. Antes e durante a ida para a Sibéria, a estadia na Sibéria, ele tinha já começado a sua produção teórica. O primeiro texto que merece referência é um projeto e explicação do programa do Partido Social Democrata de 1895, justamente quando começavam aquelas grandes greves operárias. Não vou repetir, mas vou falar uma vez que, quando eu me referi ao Partido Social Democrata Alemão, os russos e outros países europeus também adotavam essa expressão, Partido Operário Social Democrata de tal país, alemão, russo, búlgaro. Isso é bem importante lembrar. Essa expressão valeu até o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial.
Esse projeto de explicação do programa do Partido Social Democrata, ele é interessante porque ele ainda está totalmente impregnado do calor das greves e tira a conclusão de que as greves, por si só, ou fundamentalmente, levariam os trabalhadores a uma consciência social-democrata, isto é, revolucionária no seu tempo. E isso é importante porque ele teve sempre, mesmo na sua elaboração teórica, claro, dependendo do grau de abstração de uma elaboração teórica. Suas obras filosóficas, quando em 14 ele lê os cadernos de Lenin, por exemplo, escreve os cadernos de Lenin sobre a dialética de Hegel, ele não... Aí a relação com a situação concreta é mais distante. As mediações são muitas. Mas ali, nessa convicção do caráter revolucionário da mobilização operária, ele está sob influxo de 1895, das grandes greves. Mas essas greves refluíram. Foram 2 anos de luta e elas refluíram. Terão tornado mais aguerridas as vanguardas operárias, os velhos combatentes, as fábricas, mas não foram recuperadas, isto é, não levaram a alguma modificação mais duradoura. E Lenin passou a se interessar, então, perante esse declínio, esse refluxo do movimento de massas operário, ele passou a estudar a relação entre a luta econômica, ou econômico-corporativa, como ele dizia, ou dizia também trade unionista, do termo inglês, onde a classe operária havia, de fato, na base de combates de natureza econômica, conseguido alguns triunfos, ou vários triunfos, melhorar sua condição em alguns aspectos, mas que era uma luta limitada à fábrica e às relações de tipo sindical com o patronato. E ele se preocupou, então, Lenin, a analisar em profundidade as relações entre a luta econômica, a luta na fábrica, a luta no tipo sindical, com a consciência socialista. Na virada do século, isto é, ainda no exílio siberiano, e depois já tendo saído, quer dizer, voltado para a vida livre, mas saído fora da Rússia, ele chegou a posições, começou a esboçar já em 1899, começou a esboçar posições diferentes daquelas iniciais, daquele entusiasmo pelas greves e a ideia de que as greves por si só, ou fundamentalmente, ou principalmente, levariam a uma consciência e a uma organização revolucionária dos trabalhadores fabris. Ele disse: em todos os países europeus, o socialismo e o movimento operário, em seu início, existiram separadamente. Mas em todos os países vemos manifestar-se a tendência de fundir-se o socialismo com o movimento operário num único movimento social-democrático. Nós vemos nessa afirmação a influência daquele que era o maior teórico marxista daquele momento. E foi o continuador, e foi de fato um teórico marxista de grande estatura, e foi o continuador de Engels. Engels morreu em 1895, e ele foi o continuador, que é o famoso Karl Kautsky. Inclusive executor testamentário intelectual dos dois, porque os chamados teorias da mais-valia de Marx, ele foi o editor. Assim como Engels tinha sido o editor dos livros 2 e 3 do Capital. E a posição de Kautsky era justamente que o movimento social-democrata era a síntese, o encontro, a síntese das ideias socialistas, cujos suportes eram os intelectuais socialistas, com o movimento operário. E sintetizava isso dizendo: a expressão é forte, como toda expressão forte, ela diz o que quer dizer, mas merece ser revirada dialeticamente. Qual é a expressão dele, Kautsky, que Lenin adota, aceita naquele momento? O socialismo entra de fora para dentro da classe operária. Você tem a inteligência socialista, a teoria socialista, cujos portadores são intelectuais, cuja base de classe é pequeno-burguesa ou burguesa, claramente, e o Engels não era pequeno burguês, o pai dele tinha uma fábrica. Dessa ideia, algo que ficou, mesmo que ele tenha dialeticamente avançado e relativizado essa tese,
Porque se é bem, eu desenvolvo rapidamente isso. Se é bem verdade que a teoria entra de fora para dentro no movimento operário, é bem verdade, é mais verdade ainda que sem um movimento operário forte, sem lutas operárias, sem a polarização do trabalho e capital, nem teria surgido essa teoria, nem teria surgido o socialismo moderno. De modo que sempre uma tese dialética, ela pede o seu contrário. Ele, Lenin, formulou mais isso numa de suas obras que está entre as mais célebres, que é O que fazer, que certamente vai ser objeto de outras discussões e disposições mais longas ao longo desse curso. Eu apenas vou rapidamente referir 2 pontos que me parecem particularmente relevantes. Um deles, que é o desdobramento da tese de que o socialismo entra de fora para dentro do movimento operário, é que a classe operária, por suas próprias forças, só pode chegar à consciência sindical. Ele também diz trade unionista, usando o termo inglês para sindicato. Conduzir a luta contra os patrões, exigir do governo essas ou aquelas leis necessárias aos operários, condições fabris, idade de trabalho, duração do trabalho, etc. A isso, Lenin contrapunha a importância, vale insistir mais uma vez, da luta teórica. E de um lado, é muita dialética nisso. De um lado ele dizia, a vida, a luta, o combate, é verdejante, é fecundo, a teoria é cinzenta, mas ela é indispensável. É um cinzento indispensável. Uma referência indispensável também é uma outra das grandes obras dele, escrita ainda naquela virada, bem na sua juventude, não teve o mesmo impacto do que fazer, é anterior ao que fazer, que é o famoso o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Quando ele escreveu isso, ele já tinha tido a experiência de trabalho, aquela experiência juvenil, a primeira experiência do início dos anos 90 com o movimento operário. Ele já tinha esse contato concreto com o movimento operário. Mas o que estava em questão era qual é a dinâmica da sociedade russa. Afinal, a grande maioria da sociedade russa era composta de camponeses. A aldeia camponesa, ou a pequena propriedade camponesa, eram a base da sociedade russa, a imensa maioria. A classe operária era uma minoria, numericamente uma pequena minoria, e concentrada onde estavam concentrados também os intelectuais da vida urbana, fundamentalmente Leningrado e Moscou. A principal tese do desenvolvimento do capitalismo na Rússia é de que a dinâmica objetiva das relações econômicas tenderá a expandir a produção para o mercado e a acumulação do capital. A base que já existia na Rússia naquele momento, isto é, nos anos 1890, a base produtiva já era suficientemente importante para confirmar essa tese e para, digamos, trabalhar com essa hipótese de que o desenvolvimento da Rússia era inelutável, o desenvolvimento do capitalismo na Rússia era inelutável. Portanto, que aquela convicção dos revolucionários das décadas anteriores de que a emancipação do povo russo viria do campesinato, que era a grande massa do povo, era o fundamental do povo, essa convicção estaria errada, teria de ser, no mínimo, relativizada. E os revolucionários social-democratas deviam concentrar na organização do proletariado fabril o seu principal esforço. É sobre esse esforço, em que consistiria, quais são suas premissas, seus pressupostos, seus métodos, está consagrada essa obra maior que é Que Fazer. Essa obra maior no sentido da importância histórica que assumiu, embora o desenvolvimento do capitalismo na Rússia seja maior quantitativamente, é um livro grande, longo, e que tenha muita importância, porque ele mostra o método de trabalho do Lenin, trabalhando com documentação objetiva, em cima de dados, juntando dados, já é um estilo de trabalho teórico totalmente avesso à fraseologia revolucionária, ao achismo, ao palpitismo, ao subjetivismo. É um trabalho teórico sério. E quando ele diz que a teoria é importante, ele dá o exemplo. Se nós considerarmos o efeito do Que Fazer naquele momento, ainda é uma obra que ele escreve com a plena convicção
do caráter decisivo da teoria e, portanto, do partido que é portador dessa teoria. Ele desenvolve essa convicção, ou melhor dizer, essa hipótese, certo? Discutindo quais seriam os métodos de trabalho e de organização da vanguarda revolucionária, da vanguarda bolchevique, que ainda não se chamava bolchevique, já ia ser conhecida como bolchevique mais adiante. Logo adiante, os congressos. Naquele mesmo contexto histórico, aliás, que se opera a famosa cisão entre mencheviques e bolcheviques. Mas isso é um outro aspecto do mesmo problema. Mas vamos ficar no aspecto inicial que eu levantei. Ele discute longamente um sentido do concreto e, ao mesmo tempo, com um sentido de síntese, as questões de organização e de propaganda e, sobretudo, a ideia do jornal, de um órgão central dos social-democratas, como a grande tarefa, a construção do jornal a partir de tudo aquilo que se poderia coletar nas fábricas, nos depoimentos de operários junto às células do partido, de modo a fazer um jornal vivo, descrevendo a situação concreta de cada parte do país. E uma visão de conjunto também. Esse papel unificador do órgão central do partido. Ao mesmo tempo em que ele desenvolvia a tese de que a luta teórica deve referir-se à sociedade no seu conjunto. Essa importância que ele dá a esse codificador todo, né? Os bolcheviques, os revolucionários, os social-democratas devem enviar a toda parte, a todas as classes sociais, seus representantes, seus ativistas, devem participar de todas as frentes de luta. Isto é, a preocupação fortíssima dele de que os operários fizessem política, isto é, assumissem as grandes questões de seu tempo, de sua luta, e a assumissem não apenas como operários, falando da sua fábrica, mas como intelectuais, como operários intelectuais baseados na teoria, ou assimilando a teoria e, à luz da teoria, formulando a análise concreta das situações concretas em que estavam inseridos. Passagem importante também, que eu queria salientar ainda do que fazer, é que encontramos um modo dialético, de um lado firmemente materialista, de outro lado firmemente dialético. Em geral, essas duas categorias teóricas, na prática intelectual, são dificilmente sintetizáveis. É preciso ser materialista e dialético, é um esforço e é uma conquista. Porque ou o materialismo, como nas vertentes que ele tanto criticou, pode ser um economicismo meio inerte, achando que a inércia das relações econômicas vai empurrar a história, para ser claro. E, de outro lado, a dialética separada da análise material das condições objetivas, materialista das condições objetivas, e essa dialética ela passa a navegar no vazio, passa como se fosse uma roda funcionando, um eixo, em torno de um eixo solto no espaço. Isto é, não está articulado a conteúdo concreto nenhum. Então, ele se pronuncia, isso vale a pena mencionar, porque foi objeto de muitos procuraram se basear nisso, ou para criticar o Lenin, ou para indevidamente tirar conclusões precipitadas. Ele diz que a revolução será burguesa. A revolução vindoura, ele diz isso então em 1902, o que fazer? A revolução para derrubar a autocracia, o czarismo, será burguesa, mas, ao dizer isso, ao mesmo tempo, ele, com audácia dialética, atribui à classe operária posição de vanguarda na luta pela democracia a ser conquistada. A mesmo tópico que se chama a classe operária combatente de vanguarda da democracia. Então, com isso ele rompe o quê? Aquele mecanicismo de tipo economicista, aquele objetivismo inerte.
que não se confunde com o materialismo firme do Lenin. Para esse objetivismo um tanto inerte e intelectualmente mecânico, uma revolução que tem caráter burguês é a burguesia que vai dirigir. O que é o mais normal. Então, é a situação especial da Rússia, submetida a uma longa autocracia militar feudal, que exigia, e ao mesmo tempo, com o desenvolvimento capitalista, que havia gerado, engendrado uma classe operária dinâmica e combativa, embora minoritária, que gerava essa possibilidade. Ou, em todo caso, que apontava para a classe operária a tarefa de ser o combatente de vanguarda da democracia. Portanto, já em 1902, eu insisto isso, abrir um parênteses, metodológico, porque há muitos no marxismo, certas tendências no marxismo, de interpretar no Lenin, às vezes até com uma certa condescendência, mais ou menos o seguinte, não vou citar nomes, porque não é, nosso objetivo aqui não é um seminário de interpretação, de hermenêutica leninista, mas é uma visão panorâmica da obra do Lenin e portanto, daquilo que nós podemos considerar que é o legado do Lenin, que é o leninismo, como corrente política, como modo político de pensamento e como atualização revolucionária do marxismo. Mas, enfim, voltando. Muitos dizem o seguinte, o Lenin, no começo, foi discípulo do Kautsky, então era muito determinista, muito economicista, e o materialismo dele era meio, não dizem vulgar, mas também era um materialismo assim, muito inspirado, aquele materialismo muito inspirado dos franceses, dos grandes materialistas franceses do século XVIII, e mecanicista, portanto. E é curioso que, justamente, curioso não é que curioso, é importante, é curioso intelectualmente, é importante ver essa recusa, justamente, no que fazer, da determinação mecânica do papel político de uma classe por sua posição na base econômica da sociedade. Essa posição é decisiva, claro, materialisticamente. Se não houvesse uma classe operária em desenvolvimento, não teria sentido que ela tivesse tarefas históricas importantes, políticas, como aquela que o que fazer lhe atribui, que é a derrubada do czarismo, luta contra a autocracia, combate de vanguarda pela democracia. Na revista Crítica Marxista, número 35, há um belo estudo, um bom estudo, chamado Lenin e a Questão Agrária, da Ligia Osório, que é uma professora hoje aposentada de economia da Unicamp, com sólida formação marxista e uma boa historiadora, excelente historiadora. E é um bom artigo, de modo que, como ela está inscrita nesse programa, ela faz parte e não vou abundar nesse sentido, ainda nessa questão. Apenas assinalar o que, para a lógica da minha exposição, isto é, para a visão geral da evolução do Lenin, importa aqui. Como eu disse, a propósito do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, e na luta teórica séria, política também, séria, que Lenin travou, para que a juventude revolucionária ultrapassasse aquelas posições da vontade do povo, Narodna Volia, e o culto ao campesinato como portador do futuro da Rússia, exatamente porque era o passado da Rússia, mas também o futuro. É curioso isso, né? Eles viam que a regeneração do futuro vinha do passado. Não é um absurdo isso, pode haver uma dialética boa. Quem sabe até houve, veremos em que sentido. Mas ele, então, poderia ser considerado um teórico que, dentro do marxismo, limitava o papel do campesinato, e ele tinha que limitar, porque era essa luta contra a maioria da sua geração de revolucionários, que, ao contrário, só queria investir esforços, ou queria investir principalmente esforços, no campesinato, naquela massa imensa de camponeses, enquanto que ele considerava o fundamental, que o nervo do combate revolucionário era implantar o Partido Social Democrata na classe operária. Então, essa posição, Lenin, pela classe operária, contra os Narodna Volia, os Narodniks populistas, como se diz, que eram pelo camponês, investiam no campesinato. Curiosamente, também, mas mais do que curiosamente, até, sintomaticamente, quando ocorreu a primeira grande revolução do século XX na Rússia,
em 1905, que ela foi de 5 a 6, ela foi esmagada aos poucos, não foi de uma vez só, porque ela espalhou, ela dilatou-se, ela ampliou-se, tanto nos centros urbanos, Leningrado, principalmente, Moscou também, mas também no campo. E a repressão a esse movimento, ela foi implacável, mas devagar. Assim, primeiro, foram eliminando um foco depois do outro de combate revolucionário, um atrás do outro. Mas, para Lenin e para muitos seus contemporâneos, seus companheiros, a combatividade imensa mostrada pelos camponeses foi uma surpresa. E ele, sempre atento aos fatos históricos, ao processo histórico, sempre atento, ele passou a levar em conta muito mais, passou a atribuir muito mais importância à questão camponesa e agrária, sem modificar o substancial de suas teses. Ele incorporou o conhecimento, a certeza, a convicção que vinha dos fatos, do papel importantíssimo do campesinado. Nesse sentido, digamos assim, ele se preparou para uma certa síntese e mais tarde ele iria ser o articulador. Eu passo agora para para um terceiro tópico, um terceiro nó, da exposição, que é 1914. E também uma citação bibliográfica, prometo que é a única, num texto que eu fiz, saiu na revista Crítica Marxista também, no número 35. E eu intitulei A Grande Virada de Lenin. Na verdade, Lenin teve mais de uma virada. Essa foi a mais decisiva porque entra numa linha de consequência que vai desembocar na Revolução de Outubro. Até 1914, toda a social-democracia, não somente sua ala oportunista, reformista, mas também os marxistas da social-democracia, consideravam a evolução do processo capitalista, o desenvolvimento do capitalismo, de um modo muito otimista. Quanto mais se desenvolvesse o capitalismo, mais se ampliava a classe operária, mais se desenvolviam os meios de produção, mais se aproximava, ou pelo menos mais se constituíam, se formavam objetivamente as premissas do socialismo. É o próprio desenvolvimento do capitalismo que empurra o desenvolvimento do imperialismo, do socialismo. Do imperialismo foi um ato falho, mas o que ele empurrou mesmo, mas verdadeiro, né? O desenvolvimento do capitalismo não empurrou para o socialismo, empurrou para o imperialismo. Mas esse meu ato falho eu vou corrigir logo aí, porque foi a tese do Lenin, justamente. Foi ali que o Lenin fez a grande modificação teórica do marxismo. Então, em síntese, até 14, grosso modo, uns com mais sentido crítico, mais reserva, até porque nos últimos 3 anos que antecederam a guerra, desde 11, 12, ou mesmo 1907, é um célebre congresso também, havia nuvens de guerra. O imperialismo tinha as grandes potências europeias, os Estados Unidos já estava se preparando, né? Tinha uma posição mais modesta no concerto do campo imperialista. Mas havia aquele problema crônico que a Alemanha tinha ficado a mais pujante potência industrial da Europa, tinha chegado atrasada na captura do mercado colonial e das colônias. Então tinha uma ambição de recuperar esse atraso. E estavam partilhando e quase literalmente, às vezes literalmente, esquartejando o planeta, na sede de expansão de mercados, controle de fontes de matéria-prima e tudo mais. Esse fenômeno vinha se acentuando ao longo das 2 últimas décadas do século XIX. Ainda tem, portanto, havia sombras nessa visão otimista geral de que mais o capitalismo se desenvolveria, mais se aproximaria a hora do socialismo. No fundo, o socialismo nasceria da plenitude do desenvolvimento do capitalismo. Era essa a ideia. E essa ideia foi brutalmente destruída pela eclosão da catástrofe de 14. Biógrafos do Lenin dizem, todos confirmam de vários lados, inclusive o famoso Zinoviev, que depois teve um papel importante na direção da Revolução de Outubro, estava com ele, perto dele, quando houve a declaração de guerra. Lenin estava, naquele momento, passando férias, que era julho, né? Era julho, na Polônia, fazendo alpinismo, ele, a companheira Krupskaya e alguns amigos.
e deram para ele o jornal do partido alemão, Vorwärts. E ele leu e disse que a social-democracia alemã tinha, na sua maioria, votado a favor dos créditos de guerra, do orçamento de guerra do Kaiser. Dizem também, dizem que ele na hora falou, isso é uma falsificação. Se ele vivesse hoje, diria, isso é uma fake news, né? É uma fake news do Estado-Maior alemão. E não era, infelizmente não era. Então, parece que houve um abatimento profundo. Dizem também que o Zinoviev menciona isso, um abatimento profundo. Ele diz que nele, claro, não era dada depressões, durou o tempo de engolir a notícia e passar, logo daí algum tempo, ver qual era o passo seguinte. Né? O passo seguinte para ele foi se exilar na Suíça, porque ali ele estava numa posição delicadíssima. A Polônia fazia parte do Império Russo ainda, embora não era um território, quer dizer, não era um estatuto especial, tanto que se fosse parte mesmo do Império Russo, ele não podia nem vir passar férias lá. Mas, enfim, o fato é que ele acabou indo conseguindo refúgio na Suíça, de onde ele acompanhou a guerra. Mas, enfim, para ele e para tantos outros que haviam lutado firmemente, os grandes dirigentes da Segunda Internacional Social-Democrata, Clara Zetkin, Jean Jaurès e outros, esses dois eu cito, que no Congresso de Basileia, Bâle, em 1912, foi um maravilhoso, magnífico e muito concorrido Congresso pela Paz, haviam reiterado documentos formulados no Congresso anterior em Stuttgart, em 1907, inclusive com Lenin, dizendo, se por acaso as burguesias imperialistas, ou as burguesias dos países dominantes, não tem a expressão exata, não tem aqui a citação literal, decidirem deflagrar um confronto bélico, nós, social-democratas, lutaremos para transformar a guerra colonialista, imperialista, em guerra revolucionária. Essa ideia já estava latente, em 1907. De modo que, como eu digo, não é que foram pegos totalmente de surpresa, mas ninguém acreditava que a guerra fosse estourar ali e que a social-democracia fosse ter a posição que teve. A alemã, que era o partido mais, que é importante, era o partido mais forte. Então, nesse ponto, a decepção que ele teve, essa era comparável, mutatis mutandis, sempre com o outro latinório aí, com grano salis, né? Não é exatamente isso, mas com o choque moral que foi para o movimento comunista internacional, e a debandada que provocou o desmantelamento da União Soviética. É comparável. Jamais, em 14, eles achariam que a grande social-democracia alemã ia ter uma atitude dessas. Como jamais os comunistas que lutaram a vida inteira iam achar que a União Soviética ia ter esse fim. A consequência positiva, quer dizer, Lenin se recupera, passado o choque, tomou esse, como nós diríamos, esse suco na boca do estômago, digeriu. E aí ele estuda com muita firmeza a economia mundial e no texto que ele vai publicar mais tarde, mas que já as ideias já estavam assentadas nele, que é o famoso imperialismo, estágio supremo do capitalismo. O próprio fato de conferir um estatuto teórico à noção de imperialismo, que não está nem em Marx, nem em Engels, eles não citam. Quando Marx fala em império, é outra coisa que ele está falando. Está falando em regime imperial, quer dizer, regime militar. Por exemplo, Bonaparte era um imperialismo bonapartista. E a conclusão maior é que a grande contradição no planeta, a conclusão essa que ele tirou ali, já, que está fundamentada no texto sobre imperialismo, que é de 16, e que depois ele vai retomar em comunicados, em relatórios e resoluções do Comintern, da Internacional Comunista, já depois da vitória da Revolução. O mundo está dividido em um punhado de grandes nações e a imensa maioria de povos proletarizados, coloniais, povos coloniais. Não sei se vem. A contradição principal, não aquela fundamental que vai trabalhar na história, que é trabalho e capital, mas a contradição principal na cena política, portanto, no concreto político, é a contradição entre um punhado de nações que oprimem a grande maioria da humanidade. Essa mudança é considerável, e é ela que permite entender o século XX. Ou nós entenderíamos o século XX sem as revoluções de libertação nacional,
sem as lutas anticoloniais. Isso confirmou inteiramente as análises de Lenin, sem anular a teoria do capital, mas evidentemente que a expectativa do Manifesto do Capital, que a classe operária dos países mais avançados libertar-se-ia, tomaria o poder político, e ao tomá-lo, libertaria os povos escravizados das colônias, não foi. Era um caminho histórico viável em 1848, quando Marx e Engels redigiram o Manifesto Comunista, publicaram o Manifesto Comunista, mas a história não o confirmou. E não confirmou por quê? Porque o imperialismo desviou isso tudo. E a gente poderia desenvolver aqui, não há tempo, aqui nem a função dessa minha intervenção inicial, mas desviou até corrompendo, ajudando, digamos, a amolecer, domesticar as frações da classe operária nos países dominantes, né, da aristocracia operária. Ele insiste nisso, mas Marx já tinha notado um pouco isso, a propósito da opressão dos irlandeses, mesmo no meio operário, pelos ingleses. Mas que esses fenômenos de fazer recair sobre certas nacionalidades ou etnias, os negros, eu preciso dizer, chineses, negros, naquela época, o fardo principal da exploração capitalista já estava ali. Mas é importante no momento em que todos esses fenômenos convergem e formam uma qualidade nova, o imperialismo. É isso. E essa é a grande, no campo teórico, é a grande descoberta de Lenin. A grande descoberta de Lenin. Enfim, uma referência ao Lenin de outubro é indispensável, mesmo que isso vá reaparecer. E eu mesmo, já que tive a honra de ser convidado para 2 exposições, no campo as implicações teóricas eu deixo para a segunda oportunidade, que em princípio eu terei. Mas sobre isso também, sobre qual foi a dinâmica e as condições da Revolução de Outubro, eu me refiro a uma polêmica que eu menciono nesse artigo, uma polêmica que eu talvez não vou citar nomes, que eu acho que é deselegante num curso grande, até porque se eu vou criticar alguém, ele não está aqui para responder. E como não está escrito no curso também, não vai nem poder responder. Então eu não vou citar nomes, vou citar as ideias, as posições. Sustentava o seguinte, que o Lenin até 17, vejam bem, até 17, não até 14, até 17, era mecanicista, objetivista, no fundo, kautskista, espontaneista não chega a dizer isso, mas até isto era aquele materialismo grosseiro, rude. A história caminha, são leis inexoráveis, etc., e vai conduzir. E que ele foi, essa é uma tese, e eu vou citar porque é um autor que não é um homem sério, que conhece as coisas, isso que é importante. Então, só que ele tinha lido, entre mentes, no exílio, a grande lógica de Hegel. E que ao ler a grande lógica de Hegel, ele ficou dialético. Isso implica, porque voltando para a Rússia, eu estou simplificando, mas não é caricatura. Eu sustento que isso não é uma caricatura. Eu estou simplificando o que eu tenho que dizer. Ao voltar para a Rússia, ele então mudou as posições e passou a ter uma ideia da revolução contínua, permanente, etc., e escreveu as tais teses de Abril, que foram importantíssimas, sem dúvida nenhuma, mas que são vários textos, não é só. Ele tem um texto tão importante quanto esse, que é sobre a dualidade de poder, no mesmo momento que ele viu qual era a dinâmica da Revolução. Mas, enfim, o que importa aqui é o seguinte, e eu me lembro que numa conversa com esse autor, há muito tempo atrás, que publicou esse artigo, há muito tempo, eu disse, me diga uma coisa, você não acha que entre a posição, as teses de Abril e aquele Lenin que você considerava, porque defendia o caráter burguês da Revolução, mecanicista, né? Não aconteceu nada. O único fato é a leitura de Hegel. Me olhou assim, ó, sincero, né? Sincero. Repito, entre 16 e abril de 17, não houve nada de importante que justificasse uma mudança de fundo na posição. Ele conhecia até melhor do que eu a história da Revolução Russa. Não lhe ocorreu que houve uma revolução em fevereiro que derrubou o czar, e a burguesia chegou ao controle do Estado. É isso. Mesmo as melhores inteligências, quando tem um partido, e por isso que o sentido de objetividade é muito importante e da análise concreta das situações concretas. Eu queria também, para aqueles que estão interessados em um aprofundamento teórico maior, eu falei bastante sobre a guerra, eu não tenho aqui a referência, porque eu não quero atrasar mais, mas é fácil de achar, é um artigo do Etienne Balibar sobre Lenin e a guerra. Num ângulo mais filosófico, mais teórico e mais abstrato, ele discute um pouco isso que eu disse, do impacto da guerra no pensamento do Lenin.
Eu disse que não ia fazer grandes referências bibliográficas, isso aqui não chega sequer a ser isso, mas aqueles que estiverem interessados em aprofundar, procura Balibar, vai no pai, na encarnação concreta do Espírito Absoluto, que é o Google, né? Tem tudo lá, todo o saber mundial está ali, ou pretende, ou pensa estar, mas vai lá e bate, isso aí é prático. Quem quiser, bate no Balibar, Lenin, guerra. É uma reflexão interessante que permite aprofundar esse debate da grande mudança de concepção, os efeitos da mudança de concepção no Lenin. Se bem que, voltando à coisa, o que é mais perdoável, quer dizer, como dirigente revolucionário, claro, as teses de Abril, a percepção da dualidade de poder. Mas o que ele incorporou, o que passou a fazer parte do corpus teórico do marxismo, como elemento fundamental, é a sua teoria do imperialismo, que está no imperialismo, estágio supremo do capitalismo, e em textos posteriores, inclusive nos relatórios da Internacional Comunista, dos congressos do qual Lenin participou. E eu sintetizo, até para a gente para terminar, né? Sintetizo. A grande mudança teórica é a contradição capital-trabalho continua a trabalhar, é a base da evolução do desenvolvimento econômico. Ela é forte sempre, mas ela se corporifica, se concretiza, porque as contradições nunca são puras. A contradição capital-trabalho nunca são puras numa sociedade. Quando elas estão no tecido social, elas se complicam com todas as outras, elas se sobredeterminam, para usar um termo muito pertinente, introduzido aí por um teórico marxista francês, no corpus que é pelo imperialismo. A opressão imperialista das nações super dominantes e explorando o resto do planeta. E o resto do planeta, essa contradição se opõe. De muitas maneiras, claro. Mas ela se sobrepõe, se combina, e às vezes ainda está em contradição. Nós já vimos muitas vezes elementos da classe operária dos países dominantes apoiarem guerras coloniais, etc. Quem faz, por exemplo, operário de fábrica de armas, não sei o que. É lógico, ela se articula e se complementa. Mas o rumo da história do século XX é compreensível graças ao desenvolvimento leninista da teoria de Marx e de Engels. De Engels também, última frase, cujos 200 anos de nascimento devemos também comemorar. Por aí. Obrigado. Должна будет в своем конечном итоге привести к победе социализма.